paz seja convosco. Amém. Acho que a luz liga, tá? Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Vamos a Deus. Pela vida, pelo poder, pelo privilégio de podermos louvar ao Senhor. Agradecemos a Deus, porque Ele é bom. Diminui só um pouquinho, Alice, para diminuir o ruído só. Agradecemos a Deus porque Ele tem guardado os nossos corações de nos afastarmos numa medida acima do qual nós pudéssemos retornar a Ele. É um privilégio nós servirmos a esse Deus. Podemos ver os tempos e os fins dos tempos, as coisas ocorrendo, e Deus, Ele tem nos guardado. Nós louvamos a Deus por isso. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema O Inimigo da Parte de Deus. Vindo um contexto de batalha espiritual, tanto eu como Rosângela, praticamos as doutrinas e encontramos a teologia reformada há aproximadamente 10 anos. E então o Evangelho ele tem transformado as nossas vidas. Participamos de muitas campanhas de libertação, tanto assistindo como ministrando. Mas, na verdade, campanhas de libertação exaltam não o nome de Deus, mas sim o nome do diabo. Quase podemos visualizar um ringue de lutas, em que aquele ringue tem de um lado, de um corner, Deus, e do outro lado nós temos a figura do diabo. E eles estão ali apenas gladiando, lutando em favor da sua alma, como se o Criador pudesse, ou melhor, como a criatura pudesse lutar com o Criador. Parece para você que isso é verdade dentro do que nós temos falado? Um Deus poderoso, Criador, lutando contra a criatura? Quando analisamos as Escrituras, nós observamos que o quadro ele é bem diferente. Nós temos um Deus poderoso que rege tudo, inclusive as ações do diabo. Eu posso não entender, você pode não entender, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Mas ou você crê que Deus ele é soberano, ou você não crê. Não há um meio termo. Não há uma opção dali, entendeu? Não. Ou você é ou você não é. Sim, sim, não. Ou você crê ou você não crê. Entendemos esse princípio. Podemos, diante das adversidades, entendendo esse princípio, podemos então lutar diante das adversidades com as consequências do nosso pecado. Ou então entrar numa queda de braço com Deus. Deus tem orientações, determinações, direções, e cabe a você decidir segui-las ou não. Claro que sempre existem as consequências. Que Ele, Deus, através do Espírito Santo, possa abrir os nossos olhos para as verdades bíblicas e nós possamos abandonar as falsas doutrinas, não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo nos convence. Que nós possamos colocar de lado essa ideia de que o diabo tem tanto poder, capaz de te arrebatar das mãos do próprio Deus, e isso é uma grande mentira. A palavra de hoje tem como título As Pontas do Altar. Talvez seja um título estranho para você, mas você tem que entender em primeira instância que a Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da figura divina de Deus dentro da presença deles, ele tinha quase que chifres, eram 4 pontas. E ali eram determinadas a manifestação do poder da autoridade de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Nós estamos trabalhando a questão de Amós junto às 10 tribos de Israel. E esse povo que confiava mais nessas pontas do altar do que realmente no seu proceder. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 3. Vamos ler mais uma vez, talvez pela última vez, esse capítulo 3. Amós capítulo 3,
Nós vamos ler o capítulo inteiro. Assim diz a palavra de Deus, o livro de Amós, capítulo 3, versos 1 em diante. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço na terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a sua terra, derrubará a sua fortaleza, e os seus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Verso 13: ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Senhor, te louvamos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Queremos, Pai, pedir a tua luz, pedir a tua direção. Pai, peço a tua capacitação, vinda do alto, através do teu Espírito, que o Senhor possa, Pai, querer me instruir e me capacitar a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Os versos que nós vamos meditar, fechando o capítulo, verso 13, 14 e 15, que ele vem falando numa construção crescente. No capítulo 1 ele fala sobre a destruição das nações pagãs. Depois ele vem com o juízo sobre as tribos de Judá, as duas tribos do sul. E aí, quando finaliza o capítulo 2, entrando já no 3, ele começa a pegar mais pesado em relação a essa questão da destruição dessas 10 tribos que ele chama de casa de Jacó. Ele, nos versos 13 a 15, ele vem falar sobre destruição dos lares, dos lugares de segurança. Onde está a sua segurança? A tua segurança pode estar na sua conta bancária, pode estar na tua saúde, na tua vitalidade, no teu vigor, pode estar no seu emprego, pode estar inclusive na sua igreja. Esse segundo parágrafo dentro da sessão é marcado pela convocação característica. Ele vem novamente falando ouvir, que é o que nós temos chamado dia após dia, ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Os tempos são maus. Independente da situação que você está vivendo, os tempos são maus. E nós temos que dar ouvidos e estar sempre prontos a ouvir a voz do Senhor. Esse parágrafo apresenta novos tópicos e a estrutura não inclui uma acusação completa, como foi feita nos versos anteriores, porque é uma característica da palavra de Deus. Então hoje às vezes as pessoas falam assim: poxa, por que não se fala sobre homossexualidade, homossexualismo no Novo Testamento com tanta veemência? Será que mudou porque Jesus Cristo, ele é mais light, entendeu? É a época da graça. Entenda que o princípio judeu é, quando você fala, chega uma hora que aquilo está tão batido que aquilo ali é um pré-requisito. As pessoas elas já entendem que aquilo é uma norma e que não há necessidade de se falar novamente.
Nós vemos falando no capítulo 1, falando no capítulo 2, no capítulo 3 inteiro. Não há necessidade de Amós repetir quais são as acusações. Pelo fato de Amós 3, de 13 a 15, estar relacionado, tanto em termos de assunto como em temporalidade ao contexto anterior, uma repetição completa da acusação é desnecessária, ou seja, ele está falando do mesmo assunto. Continua falando sobre juízo e continua falando sobre destruição. O parágrafo amplia e desenvolve a mensagem de destruição vinda de Deus, de modo que agora não só as casas, não só os povos, não só os líderes, não só as pessoas que são ímpias, mas também a própria casa de Deus. Há um versículo que diz que o juízo, ele começa pela casa do Senhor. As pessoas, elas acham que estando na casa de Deus, elas não passam nenhum tipo de dificuldade, ou que eles serão poupados de qualquer tipo de luta, e isso é uma tremenda enganação, porque o juízo primeiramente vem para a casa do Senhor. Para que o ímpio não possa olhar e falar, espera um pouquinho, nós estamos passando isso e eles estão passando aquilo, não estão passando nada, como que é isso? Até para nos preservar desta inveja, o Senhor, ele permite que a gente passe por lutas e dificuldades para que as pessoas vejam que como eles nós passamos, só que nós as superamos, não nas nossas forças, mas nas forças do Senhor. Dessa forma, os altares, eles são incluídos nessa destruição. Nem as pontas do altar, nem as casas luxuosas poderão protegê-los do castigo de Deus. E o Alice, ele puxa Apocalipse na abertura dele, e tem muito a ver com Apocalipse, que diz que as pessoas, elas vão procurar, a morte não vão encontrar. As pessoas, elas vão achar que porque elas têm tremendos planos de saúde ou recursos bancários, elas vão poder se isentar, e elas não vão poder se isentar, chegando ao ponto de estar diante de montes e montanhas e dizerem, pelo desespero, falar assim, montes e montanhas caiam em cima de mim. E aí, eu não sei se foi o Wallace que citou, acho que foi de manhã, eu não sei, em que ele falou, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você diz para aquele monte, sai, e ele se lança no mar. Naquele momento, aquelas pessoas talvez se apropriem dessa palavra e tentam fazer com que os montes não caiam no mar, mas caiam sobre eles, de tanto desespero que aqueles homens estavam. E Deus fala, os altares não serão excluídos deste juízo. Essa ênfase de destruição total é aplicada em novas áreas da vida para intensificar a força da mensagem. Mantenha Amós aberto e abre 1 Reis, capítulo 2, verso 28. Capítulo 2, versos 28, diz assim: chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não desviara seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Tem toda uma história aqui, em que há traição, em que há perseguição, e esse homem, Joabe, que era um líder do exército, ele trai a figura do rei, e quando ele vê que o intento dele de subir para uma posição mais alta, dentro do reinado, dentro do poderio todo, ele corre para o altar, e ele segura nas pontas do altar, como que clamando, falando assim, aqui vocês não podem me tocar, porque aqui é uma casa santa. As pontas do altar simbolizavam o poder e o poder de Deus. As Escrituras referem-se ao nosso Salvador como um Salvador poderoso, que indica todo o seu poder para salvar. O sangue do animal, que era sobre o altar, simbolizava a vida do Salvador, ou o próprio Salvador entregando a sua vida. Havia um derramamento de sangue contínuo diante daquele altar, que fazia com que o homem ele não fosse culpável a tal maneira a ser destruído diante de Deus. Não há como você restaurar uma comunhão a não ser através de sangue. Por isso que Cristo ele se sacrifica. Por isso que Hebreus diz que não há mais necessidade de sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Há um chamado para confirmar o castigo de Deus. Por meio do imperativo inicial em que ele fala ouvir, é feita uma convocação. Assim como em Amós 3,9, esse chamado é empregado pelo efeito que terá nos ouvintes em Samaria. O que esses caras vão fazer com o chamado? Quando você ouve a palavra, o que muda na sua vida?
Será que você vem e você vai para casa e você volta a dormir e nada te afeta? Será que as coisas, os modos naturais e sobrenaturais de Deus falar com você não afetam a sua vida? Eu tenho sido incomodado pelo Senhor em algumas coisas e tenho buscado o Senhor e comecei um jejum hoje, entendeu? Às 15 horas. Vou até amanhã às 15 e devo estender em mais alguns dias, porque nós temos que buscar a direção de Deus. E aí eu pergunto para você, você sabe se você está alinhado com o Senhor? O que você tem feito? A correria da vida, os dia a dia, as coisas, elas realmente têm te envolvido de tal maneira que você não tem mais nem tempo de conversar com Deus, você entrou no automático e você não para mais para perguntar ao Senhor o que Ele quer da sua vida. Nós temos que buscar de Deus a direção. Nós temos que saber o que Ele quer de nós. E aí Ele fala para aquele povo de Israel ouvir, e Deus fala para você também ouvir. Eles próprios confirmam a advertência ao receber as palavras de Deus, porque eles são povo de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você, como filho de Deus, como filho de Deus, você tem que ter algum tipo de reação. A menos que você não seja nada. A menos que você esteja apenas de corpo presente, olhando para o além. Às vezes eu olho a carinha de vocês e o olhinho está assim, olhando, entendeu? Qual que será que é a marca da água? Será que a lâmpada ela é Osram ou será aquela lâmpada Philips? E eu fico pensando, será que as pessoas elas estão realmente ligadas no que eu estou falando? O alerta que está sendo dado? E ele começa falando, ouvir, casa de Jacó. Ele está especificando. Casa de Jacó, ele faz referência às 10 tribos de Israel. Uma referência específica a essas tribos. A origem da mensagem não é de Amós, não é do pastor Paulo, mas a origem é do próprio Deus, que é designado como Senhor Deus, o Deus dos exércitos. O versículo 3 não é apenas uma fórmula do mensageiro acrescentada por Amós para dar algum tipo de valia. E às vezes as pessoas nas orações elas fazem umas invocações, entendeu? E aí fica parecendo que ele é mais santo, é mais ungido. Não há necessidade de você gritar. Se você quiser gritar, grite na sua oração. Mas a oração, ela tem que ser uma oração em que você fala e você ouve. As pessoas elas não se sentem incomodadas. Conversava com uma pessoa essa semana, ou na semana passada, falamos sobre o incômodo muitas vezes de uma pessoa estar pregando dentro do metrô às 6 horas da manhã e o cara está lá gritando com altas vozes. Se tem uma direção de Deus, amém, mas se não tem, ele simplesmente está trazendo asco, mal-estar, incômodo daquelas pessoas, não acontece absolutamente nada. O título enfatiza o poder e a força de Deus, um Deus que é um guerreiro divino. Quando nós vemos lá em Josué, capítulo 5, quando aquele povo transpõe o rio Jordão e vão invadir Jericó, eles encontram uma pessoa, um ser. E aquele ser para diante deles como um guerreiro, e Josué olha para ele e fala assim, você é dos nossos ou você é dos dele? E ele fala, eu não sou nenhum nem outro, eu sou o guerreiro, eu sou o Senhor dos exércitos. Figura do próprio Cristo ali, com toda a sua armadura, a sua indumentária, como o guerreiro que salva, aquele que guerreia por aquele que é correto, aquele que é o certo. Quando ele luta, Deus luta contra os seus inimigos, ele tem o poder de destruir tudo. Essa lembrança do poder de Deus é um incentivo para se levar a sério a advertência divina. Deus não fica sacando a autoridade dele simplesmente para criar medo em você, mas você tem que saber diante de quem você está. Na casa do Senhor, o que ela simboliza. Aqui, eu já falei para vocês, antes era uma pizzaria, se a gente fechar pode ser que vire um Zé para entrega de bebida, não faz diferença. Isso aqui apenas são paredes, o que importa é a presença de Deus através da sua vida. Mas o que você tem reverenciado quando você está nesse lugar? Será que você está ligado? Acho que eu estou ouvindo alguém, não sei, não é a Helena não? Entendeu? O que você imagina, ou o que você pensa estando na casa do Senhor? Será que é uma prioridade para você estar na casa do Senhor? Ou é apenas mais um dia, apenas mais um cumprimento de tabela? Essa lembrança do poder de Deus é um incentivo para se levar a sério a advertência divina e não confiar que a condição de povo escolhido ou qualquer instituição religiosa ou social lhes dará proteção, porque não dará. Ser batizado na igreja cristã Semente de Vida não vai te dar nenhuma coisa a mais. Você ter uma carteirinha de igreja ou ter algum instrumento ou fazer alguma coisa não faz diferença nenhuma. A ação de Deus é o que importa e você tem que estar submisso a essa ação de Deus.
Deus irá remover a minha, a sua e a do povo de Israel a segurança religiosa. A força da advertência é intensificada pela partícula certamente e em verdade. Quando ele fala, ele repete, ou ele fala certamente, ele está dando ênfase sobre aquilo que ele está dizendo, e ele está falando assim, olha, essa situação ela vai acontecer. Quando nós olhamos o Novo Testamento, aquelas autoridades, elas se cercam de toda uma autoridade, achando que eles têm todo o poder e que nada pode tocá-los. Eles fazem acordo com os romanos, e ali eles acham que eles não vão ser destruídos. Rainha Esther também pensou assim. Seu tio Mardoqueu olha para ela e fala assim, se você acha que por você estar dentro do palácio, você não vai ser alcançada como uma filha de judeus, você está enganada. Quem sabe Deus não colocou você aí simplesmente para trazer a salvação para o povo? Quem sabe aonde você deveria estar e não está, fazendo o que você deveria fazer para talvez levar salvação às pessoas, conhecimento às pessoas, compartilhar coisas com as pessoas. Nós temos, e eu tenho falado com frequência, e já coloquei no meu coração que uma coisa eu pretendo não fazer, mas eu me movo dentro da dinâmica do Senhor. Eu não vou mais falar sobre datas comemorativas, não vou mais. Eu quero que as pessoas elas entendam isso, já foi falado mais do que o necessário. Mas você tem que entender que a sua provisão ela vem do Senhor. O que você decidir, você decidiu. Mas eu também afirmo para você que eu não vou mover horários e não vou mover tempos da igreja simplesmente para se adequar a coisas. Você toma suas decisões pautado na direção de Deus e você as siga e conter as consequências. Por que eu estou falando isso? É porque a gente tem repetido continuamente a situação, as coisas. Amós, ele tem repetido continuamente a discussão para aquele povo lá, as noções para a pessoa, e as pessoas elas continuam achando que elas estão protegidas. Talvez os recursos eles se multipliquem, mas não quer dizer que a prosperidade, essa prosperidade, ela procede da bênção do Senhor. Pode ser um teste para você saber se aquilo procede de Deus ou não. Isso tem me incomodado bastante. Eu tenho buscado de Deus o que fazer. Falei hoje pela manhã. A minha ideia é que nós, como instituição cristã, nós possamos realmente abençoar pelo menos um missionário por mês, com R$1.000, através de investimentos. E essa pessoa poder ser abençoada. Para isso eu preciso de você. Você precisa ter essa fidelidade, mas eu não vou ficar falando que você precisa aceitar a campanha ou fazer a campanha, não, a proposta já foi colocada. Deus ele vai dar o recurso segundo a medida dele. E aquelas pessoas elas achavam que por causa da religiosidade deles, porque eles tinham sido escolhidos por Deus, estava tudo certo e não está. E eles iriam passar por momentos de grande amargura. Eles castigavam as pessoas. Eles tiravam as esperanças das pessoas. Eles cometiam crimes que eram considerados pela palavra de Deus como crimes de morte. E esses crimes de morte, eles são crimes que eles são pagados com a própria vida. A lei do Senhor, ela não muda. Quando você lê Êxodo, você lê Levítico, você lê Número, parece que a palavra de Deus, ela se transformou e ela ficou mais leve, ela ficou mais macia, mais tranquila, mas não, Deus ele não muda, ele continua o mesmo. O teu proceder, ele vai trazer consequências. O seu jeito de agir, o seu modo de pensar traz consequências. Deus espera que você ouça a convocação dele, ouvir, e você realmente mude o seu comportamento. Isso não é algo para dentro da igreja, é algo para você quando estiver no seu quarto. Quando você estiver diante do seu laptop, com as luzes apagadas, e você estiver só com o seu fone de ouvido, é naquele momento que a gente tem que ver se realmente você é cristão. Naquele momento em que você sai à rua e você vai trabalhar, você é cristão. É nesses momentos que o Senhor espera. Os altares, eles serão destruídos de modo que toda a proteção se vai e é removida. Qualquer esperança de apaziguar a ira de Deus através de sacrifício, ela é quebrada. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Jeremias 7, versos 16, 17 ou 18 diz assim: é um momento difícil em que o povo de Israel ele está pecando e Deus fala: chega. Tu, pois, Deus falando para Jeremias, tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês?
tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. E aí você pode puxar para você e falar assim: acaso não vês o que anda acontecendo na casa do pastor Paulo, o que anda acontecendo na casa do Alice, do Nicolas, o que anda acontecendo na casa de cada um de vocês? Será que não é o momento de parar de orar? Espero que não, espero que ainda haja tempo de mudança, haja tempo de transformação. Para aquele povo, a última esperança iria desaparecer. A segurança deles, de um altar, de um povo escolhido, iria desaparecer, iria ser lançada no chão. A destruição dos lugares sagrados de Betel é um sinal da impotência da sua fé e dos deuses aos quais eles servem. Ezequiel capítulo 10. Ezequiel 10, versos 18 e 19. Diz assim: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, e ela foi embora. Momento triste dentro da história de Israel. A figura de Deus se afasta de Israel e eles estão abandonados à sua própria sorte. Deus irá remover também a posição social daqueles homens. O verbo na primeira pessoa expressa a participação do próprio Deus na devastação de Samaria. Mas esse versículo não diz como será a destruição. Já falamos a possibilidade do levantamento de um exército, de um terremoto, não importa. A intenção do versículo é mostrar e convencer aquelas pessoas que Deus está irado e Ele vai agir. Através da opressão daquele povo, a classe alta foi capaz de adquirir e manter a sua condição econômica e acha que simplesmente tudo vai se manter. Sítios arqueológicos têm encontrado várias casas construídas 8 anos antes de Cristo, com os seus fundamentos com marfim. Era um produto caro. E as casas, elas eram casas que eram mais suntuosas que as casas dos próprios reis. Eles tinham casas de verão e casas de inverno, fazendo referência a casas de 2 andares, em que as casas da parte de baixo era quando tinha calor. Jeremias 36, 22. Jeremias 36, 22. O controle do clima era mais difícil naquela época. Jeremias 36, 22 diz assim: o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, diante dele estava um braseiro aceso. Naquela parte de baixo, eles colocavam um braseiro para que a casa ficasse aquecida no tempo de inverno. Mas também tinha a área superior, que era um lugar mais fresco. Juízes 3, 20. Juízes 3:20. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-lhe uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da sua cadeira. As casas deles eram de 2 andares, porque na parte de baixo era mais quente, na parte de cima era mais fresco. E Deus está falando que tanto um como o outro vai ser destruído. Não importa a sua condição social, não importa o que você tem, o que você não tem, o seu conhecimento, não importa, Deus ele vai destruir tanto um como o outro. A casa de Acabe era conhecida por seu marfim. Jeroboão II, bem como os ricos de Samaria, pareciam ter a mesma capacidade de ostentar sua riqueza. Em escavações de Samaria foi encontrado uma grande material de belos relevos em marfim, que confirmava o uso frequente desse material na área do palácio. A repetição da ênfase sobre a destruição das casas dos ricos apaga qualquer dúvida sobre as intenções de Deus. Os ricos, eles também serão perseguidos.
Amós diagnostica o povo de Deus e denuncia a causa da alienação divina encontrada nas palavras dos altares de Betel. Ele passa a recordar a religião que eles tão assiduamente praticam e constata que eles se afastaram das ordenanças dadas por Deus, degenerando em compromisso teológico e religioso. Por causa disso, o Senhor se afasta do seu povo. Um pouco de história para você. 12 tribos, Davi morre, Salomão assume. Salomão, ele rege com mão de ferro. Salomão morre. Roboão ascende ao poder. Jeroboão, que era o líder daquele povo, vai lá tentar negociar uma maior facilidade com menos impostos. Roboão, ele vai lá e fala assim, não, eu vou ser mais pesado que meu pai. Há uma rachadura. 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. Essas 10 tribos do norte, elas são regidas pelo Jeroboão. E aí Jeroboão tem uma sacada, ele pensa o seguinte, poxa, se a gente continuar mantendo o local de adoração lá nas tribos de Judá, o que vai acontecer é que esse povo naturalmente vai voltar para lá. Passa um tempo, um mês, um ano, daqui a pouco essas pessoas estão todas de volta debaixo do governo da linhagem de Davi. Eu vou fazer diferente. Eu vou construir um templo aqui. Eu vou pegar um bezerro e colocar numa região. Vou pegar um outro bezerro e colocar em outra região para as pessoas não terem que se deslocar muito. E falou, como foi falado lá no pé do Monte Sinai, esses são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. E aquelas pessoas motivadas ou guiadas por aquele rei, elas começam a adorar desta forma. A religião de Betel teve a sua origem em 1 Reis capítulo 12, abre aí 1 Reis 12, 25 a 33. 1 Reis, capítulo 12, versos 25 a 33, que diz assim: Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir à terra do Egito. Pôs um em Betel, que é o que Amós está condenando, e outro em Dan. E por isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, por isso que a gente canta, e a gente vê aquele salmo que fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque eles estão olhando para onde? Para esses altares que Jeroboão construiu. Ele está falando assim, não, meu Deus, ele não está naquele lugar, ele está acima daquele lugar. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, e o povo adora uma festa. Igual a festa que se fazia em Judá e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes, os altos que levantara, e o povo lhe foi enganado. Ao apresentar essas acusações em relação ao povo de Jacó, Amós dirige-se primeiro a essa casa de Jacó. Se fosse apenas o povo de Jeroboão, não tinha nenhum problema. Se for apenas o povo do Ales, ou o povo do Nicolas, ou o povo do Filipe, não há problema. O problema é se for o povo de Deus. Como que o povo de Deus está se comportando? O que as pessoas aí fora estão vendo em relação ao nosso proceder como povo de Deus? Tenho visto aqui o nosso louvor. A Jenny me perguntou, poxa, o que está acontecendo? Eu falei assim, olha, o Nicolas pediu um tempo, o Moisés ele está com os problemas, o Felipe não consegue tocar e cantar, então nós temos com isso agora. E ela fala, estou orando para que seja restabelecido. Nós temos atividades e coisas a serem feitas na casa de Deus. Como que nós apresentamos o louvor ao Senhor? Será que é o melhor? Será que tem havendo um ensaio? Estou vendo o Pedro lá com o carrom lá, ele não toca. Como que funciona isso? O Carlos falou assim, poxa, eu gostaria tanto de fazer uma percussão lá atrás. Será que nós estamos fazendo o que é ideal para a casa do Senhor? O que é que talento que você tem, que você está guardando para dentro de você? O que você está esperando? O que você está esperando? Ao representar essas acusações, Amós dirige primeiro ao povo de Jacó.
Se fossem simplesmente o povo de Jeroboão, poderiam crer e adorar como bem entendessem, mas se eram o povo de Jacó, de Isaac, de José, então tinham tradições herdadas, verdade recebida por revelação. Sua posição religiosa e teológica deveria ser totalmente diferente. Quanto tempo você tem de cristianismo que você já conhece? Eles não tinham a liberdade de inventar e inovar. Só podiam fazê-lo, recebê-la, rebelando-se com a consequente perda de privilégios. Aqui também, pela primeira vez, Amós explicita títulos de Deus. Ele chama Deus do Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Yahvé soberano, o Deus onipotente, algo que o povo de Jeroboão também fazia. Só que aquele Deus não era o Deus de Israel. Será que o Deus que você serve é realmente o Deus de Israel? Quando Jeroboão mandou fazer os bezerros, ele conseguiu confundir o visível com o invisível. O que era santo, o que não é santo. E aí nós voltamos ao nosso comportamento, à nossa vida, o nosso acordar. Que hora que você acorda? O que você faz quando você acorda? Será que você tem um momento de gratidão ao Senhor? Você eleva as suas vozes a Deus? Você consegue olhar para o céu, seja mais escuro quando eu acordo, ou mais claro se você acordar mais tarde, você consegue olhar para os céus e demonstrar gratidão a Deus? Você consegue sentar na sua mesa na hora do almoço e olhar para aquele alimento com gratidão, os recursos que Deus tem derramado sobre as suas vidas? São todas formas de a gente adorar a Deus. Você pode não ir a Dan ou a Betel para adorar bezerros de ouro, mas você pode ter bezerros de ouro dentro do seu próprio coração, que pode ser o seu filho, a sua filha, o seu trabalho, as suas posses, os seus projetos, e não há problema de você ter projetos. Na prática dos cananeus, o bezerro era o símbolo da fertilidade. E o deus Baal, identificado com o bezerro, era adorado por causa da sua suposta capacidade de dar prosperidade à nação. Deste modo, o natural ele foi substituído, ou melhor, o sobrenatural foi substituído pelo natural. O moral ou santo foi traduzido ou transformado pelo não moral. O visível substituiu o invisível, a criatura substituiu o Criador e o não santo substituiu o santo. E tudo aconteceu tão facilmente, porque é exatamente o que a nossa carne deseja. Moleza, tranquilidade. Se você deixar a sua carne, segundo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, daqui a pouco você está voltando às velhas práticas. E você acha que você está perto de Deus, você está muito longe, longe, longe do seu Salvador. A nossa carne ela já tem essa tendência natural de se afastar de Deus. Se você não alimentar o Espírito, isso vai aumentar numa proporção muito mais rápida. A falsa religião produz uma sociedade falsa e uma religião de tijolos e aparências produz gente materialista e cheia de aparatos, com casas de inverno e verão, palácios de marfim, grandes casas. O que sobe como um rojão cai como uma vareta. Sobe tão fácil, tem efeitos tão bonitos, mas daqui a pouco sumiu. A gente está caminhando aí para o fim do ano, no final do ano a gente vai estar, se Deus assim o permitir, aí fora, assistindo os fogos. As pessoas gastam centenas, milhares de reais lá e aqueles fogos iluminam o céu, deixam bonito, colorido e tal, mas passou 5 minutos, quando for 00:05, 00:10, 00:15, acabou tudo aquilo. O máximo que tem é fumaça. Será que a tua vida é só isso? Só uma fumaça? A mão de Deus levanta-se contra a religião que adaptou os santuários e da sociedade. A revelação aos seus próprios gostos e trocou a verdade de Deus pelo seu próprio modo de vida. Mas o Deus das Escrituras tem de ser aceito na sua totalidade, ou então ele se afastará de nós e não conheceremos nada do seu poder. Ou você conhece tudo de Deus, ou você não conhece nada de Deus. Ou você tem uma vida aos pés dele, ou aos pés do seu próprio coração. São oportunidades que Deus tem dado para nós. Possibilidades de nós mudarmos o nosso jeito de ser. Gostaria de que mais pessoas estivessem aqui, mas talvez essa palavra não seja para mais pessoas, seja para você. Porque o nosso Deus, ele é perfeito nas suas atitudes. André e Vânia estão com um problema de enfermidade, ele me avisou, que eles possam estar assistindo, e eles possam ser alcançados também por essa palavra. A Glória tinha se ausentado,
banida junto com a sensibilidade e a preocupação com as coisas corriqueiras do dia a dia. Como está a glória do Senhor na sua vida? Haverá um dia de juízo. Haverá um dia de lutas e dificuldades que você vai precisar de Deus. Mas talvez você esteja tão longe dele que você não alcance essas pontas do altar. Talvez essas pontas do altar já não existam mais, porque você já abandonou a adoração ao Deus verdadeiro para um bezerro de ouro qualquer. Estes são os pontos pelos quais o povo de Deus tem de viver, ou então de morrer. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Precisamos, Pai querido, da sua direção, que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe. Queremos, Pai querido, mais uma vez, colocar a nossa vida e o nosso coração na tua presença. O pecado dos nossos corações, a nossa ausência, a nossa falta de busca da tua face, da tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, nos dá direção. Faz, Pai querido, em nós verdadeiros adoradores. Gere em nós, Pai querido, o desejo de estar mais na tua presença. Nós não teremos mais tempo, Pai. 24 horas é o tempo que o Senhor determinou. Que nós saibamos, Pai querido, administrar o nosso tempo para priorizar aquilo que é o principal e não aquilo que nos é urgente e necessário. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.